Gente, fala galerinha! Estamos aqui com mais um episódio do Pode Contar Cast. Hoje com uma ilustríssima convidada. Mas antes de tudo, curta, comenta, inscreva no nosso canal, compartilhe para a galera que hoje o episódio está imperdível. Fala, meu amigo Renilson, o senhor está bem? Estou bem. E o senhor como está, irmão Igor? Tudo bem, graças a Deus. Com sono. Fala, povo de Deus! O povo... Ó, galera, o dia chegou. A tão esperada, que nos enrolou por alguns episódios, chegou. Não, que isso? Você enrolou, Igor? Não. Meu amigo. A agenda dessa mulher é uma coisa de louco, cara. Às vezes a gente tem que conciliar a agenda com a própria agenda dela. Na verdade, a gente tem que entender também que ela é muito atarefada. Concorda? Não. Não? Galera, é o seguinte. Ela tem 45 anos, nasceu no estado da Bahia, na cidade de Ipiaú. Nossa, eu não conheço. Conhece Ipiaú? Ipiaú? Eu conheço a Piaí, no interior. Não conheço nenhuma nem outra. Ela tem 2 filhos, Matheus, 14 anos, Murilo, de 10 anos, casada com o nosso amigo pastor Marcelo Ferreira. Inclusive, um abraço ao nosso pastor Marcelo, que não está aqui na sala. Abraço, pastor. Ó, o histórico ministerial dela é o seguinte. Ela foi regente dos jovens por muitos anos, regente do ciclo de oração do setor por 9 anos. Atualmente, ela é coordenadora do ciclo de oração aqui no Jardim São Carlos. Tem o apelido de Jô. Gosta de viajar. Ela, na pré-adolescência, Igor, ela resolveu ir sozinha da Bahia aqui pra São Paulo pra... Dessa cidadezinha, como é o nome? A Piaú. A Piaú não, é Ipiaú. Ipiaú. Rapaz. Meus amigos, hoje nós temos o enorme prazer de receber aqui a nossa querida pastora Joelma Ferreira dos Santos. Pastora Joelma! Uhul! Pastora, antes da gente externar a nossa gratidão de tê-la aqui conosco, a MF, que é a nossa apoiadora, fez um mimo pra senhora. Amo mimo. Está aqui, espero que a senhora goste. E o que será que é? Será que alguém sabe? Será que o Ziel sabe? O Ziel sabe. O Ziel sabe. Ziel ou Ziel? Piadinhas internas. Ah, tá. Uhul, canecas Obrigada, personalizadas. Linda. Uma bela caneca. Ó. Pastora, a MF tá dando esse apoio aqui pra gente e lá eles fazem um trabalho excelente, de extrema qualidade, que são canecas sublimadas. Sim. Além disso, tem squeeze, Tem camiseta, almofadas, camisetas, personalizadas. tudo que você precisar pra festa, decoração, presente de Natal. Natal tá Posso chegando. colocar, pastor? Com licença. Inclusive, o aniversário da pastora, dia 12 de dezembro, está chegando, hein? Então, se você quiser presenteá-la, a MF é o melhor lugar para isso. Só não caneca porque ela já tem. Não? É essa aqui. Igor, com relação a isso, vamos aproveitar que ela tá tomando uma caneca da MF. Vamos falar sobre o sorteio? O Pode Sortear Cast. Bom, um bom Pode sorteio. Sortear Cast, um bom sorteio. Inclusive, um bom nome, hein? Pode Sortear Cast, um bom nome. Quem escolheu tá de parabéns esse nome aí. O Pode Sortear Cast é o seguinte, pra você que tá assistindo a gente. A cada episódio, hoje é o terceiro episódio que a gente tá lançando a palavra, né? Exatamente. Falaremos uma palavra premiada. Qual que é a sua missão pra ganhar R$500? Você tem que pegar essa palavra e anotar quantas vezes nós falamos ao decorrer do episódio. Fazendo tudo isso, cumprindo as diretrizes que está ali na tela, você vai estar ganhando R$500 no final de ano, gente. E é surreal. Real. É, surreal. Um bom prêmio. É. São R$500, velho. Entendeu? Então, galera, qual que vai ser a palavra de hoje? Pastora Joelma, fala uma palavra. Amor. Amor. Então, você tem que anotar a palavra amor e quantas vezes nós falaremos durante esse episódio. Boa. Boa? Boa. Vamos dar início agora? Vamos sim. Com um episódio com muito amor, então, vai Com ser muito hoje. amor. Com muito amor. É. Né? Sim. Pastora Joelma, um imenso prazer tê-la aqui conosco, enfim, né? Depois de longas tentativas, falhas e errôneas e desacertadas de tê-la aqui, a senhora conosco, conseguimos e esse episódio vai ser fantástico. Imperdível. Imperdível. Acompanha aí, galera. Até o final. Até o final. Até o Porque no final vai ter surpresa, hein? Sim, exatamente. Tô sabendo que vai ter uma declaração de amor Show de aí. bola. Não sei não, hein? Mas amor novamente no ar, tá vendo? Ah, amor. Aguenta coração. A palavra amor vai brilhar aqui hoje, hein? Já tá brilhando. Já tá Então já brilhando. vão anotando aí, galerinha. Pode sortear cash. Vamos lá. Pastora, antes da gente ir pros afins dos assuntos, fala um pouquinho como que era a Joelminha, que saiu dessa cidade de Ipiaú. Como assim a senhora saiu do nada e veio pra cá? Então, eu sou a primeira filha, né? A minha mãe teve 4 filhos, 3 homens e eu menina. Eu a primeira, né? E numa cidadezinha, pequenininha, a minha mãe, ela teve uma produção independente, né? Com relação à minha pessoa.
E tudo muito sofrido, muito difícil, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, uma tia minha veio para São Paulo. Nós morávamos todos na casa da minha avó. E eu vendo todo aquele, né? Aquela dificuldade. E eu ajudava minha mãe a cuidar dos meus irmãos. E aí chegou uma hora, eu falei, já é Deus, né? Trabalhando na vida de uma criança de 9 anos. Com muita responsabilidade por conta dos irmãos. E uma tia minha veio para São Paulo, tia Sônia. Amo demais. Um abraço, tia Sônia. Um abraço pra tia Sônia. E aí ela veio para São Paulo e um dia conversando com a minha mãe, falando de como era aqui. E aí Deus pôs no meu coração o desejo de vir para cá. Mas como vim para São Paulo? Né? Porque morávamos com a minha avó, era eu, a minha mãe, os meus irmãos, tinha outras tias junto, né? Aquela coisa de família grande, né? Todo mundo junto. E aí um dia eu lembro que fiquei na rua esperando a minha mãe vir do serviço. E eu fiquei olhando de longe, quando ela estava chegando, fui, acompanhei ela, já era bem tarde da noite. E aí eu falei para ela, mãe, eu tava pensando, a senhora deixaria eu ir para São Paulo? Tá louca, menina? Do nada, assim? Do nada. Tá louca, menina? Você vai fazer o que em São Paulo? Falei, então, eu queria ir, né, para ajudar a senhora com os meninos e tal. E ela falou, não, pode esquecer isso, e ficou, né? Mas o desejo no meu coração foi aumentando mesmo com a negativa dela. E eu lembro que aconteceram alguns episódios, né, lá na cidade, e morávamos tudo bem pertinho, a família do meu pai, né, a família do meu pai, a família da minha mãe era tudo na mesma rua, só que os meus pais nunca foram casados, né? E eu fiquei olhando e o tempo foi passando um pouquinho, e aí teve um dia que eu falei pra minha mãe novamente, falei, mãe, e aí? Dá pra ir? E ela ficou meio assim, aí aconteceu algumas coisas, eu fiquei muito triste. E a minha mãe comentou com a minha tia e, enfim. A sua tia já estava certa Já pra vir. A minha tia, ela falou, não, Nice, que é a minha mãe, se a Jojó... Ela me chamava de Jojó. É que aqui em São Paulo é Jô, na Bahia é Jó, né? Então tem essa troca de acentuação. Então, não, se a Jojó quiser vir, a gente dá um jeito. Ela já né? estava aqui, então? Já estava aqui. Tá. A minha tia já trabalhava. Na verdade, tinham 2 tias minhas aqui. Uma já com a família, o meu tio, as minhas primas, os meus primos já moravam aqui, ali na Santo Afonso. E essa minha outra tia, que era solteira na época, ela morava junto com essa minha tia, mas morava no serviço, na verdade, ia para casa da minha tia só final de semana. Tudo certo. Enfim, Deus preparou, né, para eu vir para São Paulo. A minha tia arrumou um emprego para mim. Eu já não tinha 9 anos mais, eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Demorou um tempinho até demorou. E aí a minha tia conseguiu um serviço para mim aqui em São Paulo. Só uma curiosidade, a senhora veio sozinha no ônibus? Com 9 anos? 11. Então, com 11 anos. O que acontece? A minha tia conseguiu esse serviço para mim aqui, para eu trabalhar de babá, para cuidar de quadrigêmeos. Quadrigêmeos? Mas eu já tinha experiência de cuidar de 3 moleques, né? Que eram os meus irmãos. Então tava tudo certo. Só mais fácil. E aí ela conseguiu tudo certo, comprou a passagem para eu ir. Só que no dia eu ia com uma pessoa, família, né? Ia ser responsável, né? Isso, ia ser responsável por mim. Aí, ok. Só que no meio do caminho essa pessoa desistiu enfim, não deu. E aí a minha mãe foi lá no cartório e fez uma autorização, me autorizando a vir sozinha. E eu vim. Entrei no ônibus. Detalhe, gente. Eu nem era crente, já tinha prova na vida, sabia? Dias angustiantes dentro do ônibus. Nossa. Não, então, perdemos o ônibus. Meu Deus. É nada. Tava marcado para as 7 horas da manhã, e quando nós chegamos na rodoviária, né? A minha mãe muito triste por estar saindo, eu naquela ansiedade, né? Enfim, perdemos o horário do ônibus, chegamos lá na rodoviária, o ônibus já tinha vazado. E aí tivemos que pegar um táxi para uma outra cidade para chegar antes do ônibus nessa outra cidade. Meu Deus. Loucura, né? Muito. Mas já não bateu uma dúvida? Então não era para ir? Não, porque eu sempre fui muito decidida. Sempre é isso. Dificilmente dá errado. Porque eu acredito nos planos de Deus. Então,
veio no coração, apertou, o Marcelo sabe disso, meu coração fechou, já era. E o meu coração estava aberto na época, então vambora. Você incentiva a pastora, hein? Não, eu tenho esse feeling, sabe? Terceira sentida. E aí... Terceiro? Pela metade? Não sei. Não sei lá. Eu sei. Nesse sentido. E aí, mas deu tudo certo, né? Consegui chegar aqui, a minha tia estava me esperando na rodoviária e deu certo e hoje eu estou aqui. Depois de alguns dias, depois de acho que uns 6 ou 8 meses, a minha mãe veio primeiro. Aí a minha mãe veio pra cá também, depois de um tempo, aí trouxe o meu irmão mais novo, depois trouxe o meu irmão mais velho. E estamos todos aqui. Hoje tá todo mundo, a família Todo mundo reunida aqui. com as tias, famílias, Então, cachorros. na verdade, as minhas tias voltaram, né? Oi! Voltaram e você ficou sozinha? Não, então, elas depois de um tempo. Ah, né? depois de um tempo, tá. Elas, na verdade, uma delas, que é a tia Sônia, foi a que proporcionou tudo isso. Ela voltou lá pra Bahia, lá pra Ipiaú. Ipiaú. Um bom nome, né, Igor? Bom, não. Essa E podia ser a ela- palavra. É verdade. E ela é uma tia muito querida. Legal. Ô, pastora, a senhora já chegou, já veio pra Santo Afonso, a senhora comentou, certo? Isso. E a senhora já chegou, já começou a ir pra igreja? Como Não, foi? não. É, porque a senhora falou, cria nos planos de Deus, essas coisas, mas Então- alguém da família era evangélico, tinha Não. nada. Não. Na verdade, assim, os nordestinos, né, na sua grande maioria, tem muito essa coisa de ou você é muito católico, Sim. católico roxo, Uhum. ou você, né, vai para um ladinho um pouquinho mais escuro. Tipo, né, bater um tambor, é isso, mais ou menos assim. Mas a minha família sempre foi bem neutra. Os meus avós, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, nunca teve muito essa coisa de religião. Sim, catolicismo, né? Uhum. Eu lembro que minha mãe fez lá para eu poder fez a inscrição, nem sei como que fala, para eu fazer o Catequese. crisma, essas coisinhas, Sim. mas eu acabei nem fazendo. Acabei não fazendo. Tá. Mas em qual momento a senhora decidiu ir pra igreja? E por quê? Então, plano de Deus, né? Meu irmão mais velho, o presbítero Gediel, ele aceitou Jesus primeiro. E assim, tem pessoas que, como a própria palavra fala, né? Tem uns que vêm por amor, Sim, né? pela Outros dor. vêm por dor, outros tá buscando alguma coisa, uma porta aberta, ou sente um vazio, enfim. Comigo não teve nada disso. O meu irmão foi para a igreja primeiro, ele aceitou a Jesus na Congregação de Missionária 2 e sempre chamava, né? Vamos, nega, vamos lá. Um dia eu vou. Um dia eu vou. E aí teve uma festa lá na igreja, eu não lembro se era dos jovens, mas era uma festa lá na igreja muito pequenininha, e eu fui. Eu lembro a roupa que eu tava usando. Olha, marcou mesmo o dia. Descreve aí, pastora. Eu tinha 19 anos na época, eu aceitei a Jesus com 19 anos, e esse foi o primeiro culto que eu fui. E eu lembro que cheguei, tava uma fumaça assim na igreja, porque a igreja é pequena, Sim. com o ré e o pré junto, né? Todo mundo naquela animação. E eu ficava olhando, falei, nossa, é muito diferente aqui, né? E eu lembro que Deus usou um irmão, para falar comigo naquele dia, e assim, ele foi muito profundo na profecia. No primeiro dia? Primeiro dia. E eu não tenho problema em sentar no banco da frente, né? Não sei se vocês já perceberam. E eu lembro que eu sentei bem na frente e Deus usou ele para falar comigo. Ele pediu para que eu levantasse, fosse até a frente do púlpito, e eu fui, e Deus usou ele para falar comigo. E naquela hora, eu já senti o chamado de Deus ali, já. Aí ele falou comigo, Deus usou ele, falou comigo, tudo certinho. Eu nem voltei pro meu lugar. Eu já fiquei ali na frente. Aí já fez o apelo, e a partir daquele dia, meu primeiro culto, que eu fui simplesmente, né, porque meu irmão tava enchendo a minha paciência. Ai, vamos. Eu fui aceitar Jesus naquele mesmo dia. Que bênção, hein? E permaneceu até hoje? Até hoje. Pastora, Nunca nem pensei, não. Bom, muito bacana tudo isso, mas como a senhora citou, a senhora lembra a roupa que a senhora vestiu no dia? Acho que vai gerar curiosidade da galera. A senhora consegue descrever qual roupa a senhora estava? Lembro. Eu estava usando uma calça pantalona, né? Que fala que hoje tá até em alta, bem larga. Na época eu não tava.
Tem umas modas que voltam do nada, Porque né? assim, o que acontece? Hoje não é muito diferente, né? A pessoa que não serve a Deus, ela tem um guarda-roupa. E as que servem a Deus tem um outro. Pelo menos é o que tem que ser, né? É o que tem que Via ser. de regra. Embora, né? Mas enfim. E eu usava, né? Calça, assim, bem apertada. Tinha aquele costume do mundo mesmo de usar calça, né? Calça jeans e bastante blusinha, topzinho, né? Sim. Bem, inclusive os meninos outro dia viam umas fotos minhas, o Murilo, se falar de top pra ele. Mãe, como que você usa um top desse? Falou, filho, eu não era convertida. Mas eu lembro que eu estava usando uma calça listada, begezinha, e eu estava usando um colete comprido, que vinha até a altura do quadril, bem comportada. E aí o meu irmão falou, nossa, nega, como você tá bonita. Falei, tem que ir pra igreja, né? Tem que ir decente. Teve bom senso, pelo menos, né? Tem que ir decente. E eu tava usando essa roupa, o colete preto, um colete alongado preto e essa calça pantalona que ajustava, o colete ajustava. Nossa, na lembra cintura. até o detalhe de ajuste. Lembro. Mas um detalhe que o pastor Marcelo já estava nesse dia, já ou não? Não. Ainda não tinha sido preparada ainda. Não. Eu acredito que ele estava aceitando a Jesus também por ali. Na mesma época? Eu acredito que foi tudo bem próximo. Bem orquestrado, né? Sim. Deus já fez assim. Já preparou tudo. É aqui, ó, né? Vai ver você tá aqui, você lá de Graú, e vamos juntar. Mas foi com 19 anos isso, 19 né? anos. A senhora chegou com 11. Isso. Pra cuidar de quadrigêmeos. Ocorreu esse fato mesmo? A senhora cuidou desse... Eu Que fiquei mais ou loucura, menos... mulher. Eu trabalhei nessa casa mais ou menos uns 2 anos, cuidando dessas crianças. Eu lembro que na época, ali na Avenida do Café, né? Ali na Conceição. Na Conceição. Era lá. E tinha um colégio do lado, e foi uma das exigências da minha tia, para que eu trabalhasse lá, que eles me deixassem estudar. E aí eu estudei do lado da casa, dessa casa de família que eu trabalhava. Eu trabalhava de dia, à noite ia para escola e depois voltava para lá. E tinha folga só o sábado e domingo, né? Aí ia para casa da minha tia, passava o final de semana lá com as primas. E foi bênção. Uma boa folga também, né? Uma boa merecida. Quadrigêmeos. Gente, com 2 eu fico doido, né? Meu Deus do céu. Mas quadrigêmeos, né? É difícil. Mas Era a senhora sozinha? Tipo, não tinha nenhuma outra babá? Não tinha mãe? Não. Pai, ninguém? É que antes era bem diferente, né? Não tinha-se tanto isso, porque é uma babá. Não, babá... Sim. Era babá, pra babá mesmo, correndo atrás das crianças, né? De desespero. Eles tinham qual idade nessa época? Eles tinham uns 2 anos, mais ou menos. Meu Eles eram... Jesus. Não, acho que nem isso. Nem isso. Eram muito bebezinhos. Eram bebezinhos mesmo. E assim, na casa, tinha os quadrigêmeos e tinha mais uma criança, mais um menino. O menino, na época, acho que tinha uns 5 anos. Então, na verdade, eram 5 crianças. Sim. Só que o maiorzinho já, a mãe... Mais independente? Era mais independente. Nada mais foi do que uma preparação pro Matheus e Murilo, né? Matheus e Murilo. Show de bola. Bênção pura, pastor. Vamos chegar lá. Quadrigêmeos, são 4 crianças. Meu Deus do Não céu. era fácil, não. E quando chorava tudo junto, né? É orquestrado mesmo? Porque o pessoal fala que quando é gêmeos já é uma coisa mais... Então, eles eram 2 meninos e 2 meninas. Meu Deus. Japonesinhos, sabe? Mas são calmos, né? Não. Não era. Dificilmente você vê um bebezinho calmo, né? Isso é O verdade. Matheus, o meu primogênito, ele era mais calminho. Mas já o Murilo... Terrível. Então, cada criança, né, tem o seu... O segundo sempre vem. O segundo... Não. O nosso amigo Igor aqui é o segundo, se for... Não, se o Léo for pior que o B, meu amigo, já não tem cabelo, vai cair a barba. Mano, Aí vai ficar difícil. não vale da glória, viu, pastor? Não. Eu acho que o pastor vai gostar disso. Não, Ele mas vai o orar Leozinho... um pouquinho pra Leozinho, que o Léo venha não, bora pra ser caprichado. Se o Léo for calminho... Mas qual é o intuito disso aí? Pra cair a barba? Seria... Teremos um polegar na igreja, literalmente. Mas, gente, se eu ficar sem barba, eu vou parecer isso aqui, ó. Polegar. Porque eu não tenho cabelo, não tem nada. Se eu fizer um rosto aqui, é eu. É eu. Ah, mas você podia um dia dar um spoiler pra Próximo gente, né? capítulo não pode. Por falar em capítulo, vamos chamar um quadro? Vamos. Esse assunto não ficou legal, mentira. Não liga, não. Vamos chamar um quadrinho. Qual será que o quadrinho que o Júlio preparou pra hoje? Você prefere
looks, detalhe de looks, hein? Então, a senhora falou da pantalona, Sim. do colete. Então, eles, Colete. curiosamente, orquestraram um quadro. Qual look você prefere? Isso é legal, hein? Num casamento, pastora, a senhora prefere mais um vestido do estilo sereia ou um vestido rodado? Um rodado. Rodado. Nossa, nem titubeou, hein? É uma boa escolha. Você usaria qual, né? Nenhum. Pra um aniversário, aí a senhora vai de vestido ou coloca uma saia? Prefiro vestido. Peça única, não tem erro. Vestido é padrão? É peça única, você não precisa ficar combinando, entendeu? Aham. Já tá É. pronto. Só uma sandália. Praticidade. Né? Praticidade. Um chá rosa. Qual você A gente prefere? fez outubro rosa, né? Foi. Outubro rosa. Uma Aqui a benção. pastora- Foi benção. Foi bom, bem legal, né? A Karen falou que foi show de bola. Aí nesse tom, a senhora prefere um rosa escuro ou um rosa claro? Ela prefere o pink, né? Eu prefiro o pink. Pro meu tom de pele, fica melhor Melhor. o pink. Uma coisa mais chamativa, né? Mas Mas dá pra cheguei! É, com os meus cabelos, minha querida, não preciso de muita coisa pra chamar atenção. Comprinhas na Shein. A senhora faz comprinhas na Shein? Ai, gente, abafa o caso. Quem nunca? Nossa, essa taxação agora, não, né? então, Ai, essa taxação quebrou as pernas. Mas Não. quem ama, ama. Entendeu? vai Paga o com preço. taxa mesmo. Paga o preço. Tadinho do pastor, meu Deus do céu. É, a fatura do cartão chega e tá tudo certo. E é benção, né? Pra uma comprinha na Shein, a senhora opta pela cor azul ou terracota? Eu estou bem apaixonada no terracota ultimamente. Terracota teve uma ascensão agora, né, menina? É, teve. Nossa. O congresso das irmãs aqui foi terracota. Foi, não. Vários casamentos estão usando, as Chique, madrinhas estão chique. usando esse terracota Então, aí. é porque é um tom chique, né? Foge do tradicional. Ninguém conhecia, aí Você do acompanhou, nada. fala a verdade, Julião. Você participou do congresso aqui, né? Pra você colocar. A gente tá no estilo da moda. É Tá isso atualizado, aí, né? Atualizado. Faz um terracota. É. Então, terracota. Qual que será o último? Com o tema looks, hein? Eu acho que vem coisa por aí, Ai, tá? meu Deus, ajuda. Vamos ver. Um look do maridão. Essa do Silvio Santos é sacanagem. Ai, meu Deus. Essa aí foi... O Júlio, eu falo, o Júlio é uma pipa, cara. Se você for dando corda, o Júlio vai Ele vai indo. embora, Ele vai. ele vai embora. Ele é. Esse Júlio, ele vai longe. Pro Marcelão, qual look a senhora acha que combina mais? Ou que a senhora prefere? Não, pelo amor, né? Ele mais social, com terno da cor do igual de Valdir, assim, mais um roxo. Escolhe. Olha, eu acho que erraram no tom do terno, né? Ô, pastor, a senhora podia imitar aqui hoje, pastor. Fala a verdade. Podia o quê? A senhora podia imitar. Imagine o Marcelão de shortinho quadriculado com uma camisa florida. Não é o estilo dele. Pra ele pôr uma bermuda, é uma luta. Isso a gente, né? No resort, uma Ô, coisa louco. assim. No Se Termas, Se depender dele. terno e gravata. Terno e gravata. Então, não vou contar pra ninguém, viu, gente? Não. Só nós Se três encon- tá se sabendo encontrar disso. o pastor Marcelo no Termas, meu querido. Seja feliz, porque ele vai estar assim, Ale, pastor. Sério? Marcelo. Mas vai estar de camisa social. E bermuda. É quase isso. Eu não deixo, entendeu? Eu não Mas se deixo, for da mas vontade ele- dele- Se de repente a senhora tá dormindo, ele acorda e se arruma pra descer pra piscina sozinho, vai estar ele lá de gravata. Eu vou ter que dar uma olhada antes. Tá tudo certo. Pode ir, bebê. Não, então não vai ser hoje que a gente vai ver o pastor de camisa florida e Não, short não. quadriculado. Não é o estilo dele. Nenhuma dessas combinações aí. Nem a bermuda, nem a camisa. O homem é elegante, então, né? Mas confesso que fiquei curioso pra vê-lo assim, ó. Não, meu Deus. Não, imagina. Não, imagine o pastor igual o Silvio Santos. Ô, Não, Julião, você o Júlio podia ter colocado a foto dele lá na a montagenzinha. É. Aí já ia... Aí era banco, ele ia falar que ele ia Eu faço isso. Olha, pastor, pastor, você tem um parceiro aqui, ó. Tá vendo? Falou que não faria isso com o seu pastor. Muito bem, Ju. Finalizamos o quadro Qual Look a senhora prefere. Bom quadro esse. Um bom quadro. Esse o Júlio... Muito bom. muito Esse bom. o Júlio superou, porque o do IE Google eu não aguento mais. É. É uma crítica, tá, Julião? Te amo, Julião. Bem novidades. Eu vou tomar água na minha caneca da MF Estamparia. Uhul. Momento MF? Momento MF, com Então. produtos de excelentíssima qualidade. Mas a MF faz um pouquinho mais que canecas e camisetas. Boa, pastor. Eles são top. Eles são acima da média. Eles fazem Pra- diversos produtos aqui Faz. pros congressos, né? Então, inclusive, fizeram umas bolsas, eu
encomendei com eles umas bolsas. Vocês estão usando bastante agora, bem Pro descolado. Congresso das Irmãs? Pro congresso, dei pra toda a liderança. Minha mãe não tira, pastora. Não. Do nada, ela tá lavando louça aqui. Tá, Detergente, a bucha aqui tudo. dentro. Dá um beijo nela com aquela eles bolsa. fizeram, ficou assim, perfeita. Eu não sei se vocês viram, né? Vocês aí, internautas, se vocês não viram, dá uma olhadinha lá no Instagram da igreja, tem umas fotos do nosso congresso. E lá fizemos um painel no fundo, no púlpito, eles que fizeram também. Tá vendo? Eles MF são Estamparia top. arrasa. São top, são top. Diversos produtos. E São que top. merchan da pastora, hein? Não, eles Que são... merchan. Eles são Aí, sensacionais. Gui, pode contratar pra ser a... Não, outra coloca lá em propaganda. Santa Amaro lá pra ficar chamando o pessoal. Olha, o Guilherme, eu não sei, mas a Dagma manda muito bem. Aí, ó. É a família MF, né? A caras são bons. Dagma é maravilhosa. Como diz nosso amigo Ed, os meninos são bons. São bons. Menino é bom. Abraço, Gui Medina, todo o pessoal da MF. Agradecemos imensamente o apoio. Show de E bola. confiram lá o Instagram deles, o da nossa igreja também. Vão lá, que eles vai ter a noção Qual é o das endereço deles, sacolinhas. Igor? Eu já sei o endereço, você não vai me pegar mais nessa. Não, mas fala aí, então. Na rua Desembargador Bandeira de Melo 282. Show de bola. Tá vendo? Eu já aprendi. Nem o dono sabia. Nem você o dono já sabe. sabia, eu ensinei ele. Essa igreja de pastor, ele não sabia. Muito Tá bem. vendo? Vivendo e É isso aprendendo. Show de bola. Maravilha. Próximo tópico, senhor Renilson. Próximo tópico. Na verdade, a gente quer descobrir, quer entender. O pastor já contou mais ou menos como foi o encontro de vocês dois. A gente queria ouvir a versão da senhora com relação a conhecer o nosso querido pastor Marcelo. Erga agora a cabeça? Erga agora a cabeça. Ah, foi o hino que ele cantou? Ai, não foi, gente. Pelo amor, mas tudo bem. Não, eu fiquei Mas sabendo tudo que é isso plano, foi um é chamariz. projeto. Então, o Marcelo, ele congregava na congregação do Parque Primavera e eu na Missionária 2. E assim como ele, muito envolvido, né, lá com a mocidade, com os jovens lá do Parque Primavera, eu também era muito envolvida com a mocidade da Missionária 2. E, coincidentemente, quase todos os finais de semana, os sábados, nós estávamos juntos. Por quê? A mocidade dele era convidada para algum congresso e a mocidade da minha igreja também. Ele era o líder lá na congregação do Primavera e eu era regente na Missionária 2. Então, nós sempre estávamos nos encontrando. Todo finalzinho de semana, estávamos lá. Já era Deus trabalhando, né? É aquilo que você falou no começo. É, pegou Juntando. um lá de Piauí. Mano, eu nunca vou esquecer o nome dessa cidade. Piauí. Ipiaú. Eu vou visitar qualquer dia. Ipiaú. Duvido. Impossível. Olha, vai que... Não, a família da minha avó tem parente lá em Euclides da Cunha. A senhora conhece lá, Euclides da Não. Cunha? É, Olha, vai lá gente, também. assim, Boa. eu saí de lá Do nada. mais ou menos... Então, eu saí com 11 anos de lá e eu não voltei mais. Até hoje. Até hoje. E você quer ir lá, Igor? Não. Não, mas falam muito bem da cidade, né? Minha mãe foi embora pra lá, Aham. de Mala e Cuia, esse ano. Mas Ah. a cidade tá bem evoluída. Tá vendo? Deve estar Tem passando a Avenida banco. Brasil agora lá. Tem hino banco, nacional? Tem hino nacional. Éramos obrigados a cantar. Qual No que é o pátio hino da nacional escola. de lá? O hino, É o hino, é o hino da é cidade. o hino da cidade, né? É o hino Não, da cidade. Qual que é a palhinha? Ipiaú, meu bem querer, o rio de conta tranquila a correr. Ipiaú, é bom lembrar, o céu de estrelas sempre a brilhar. Cê é louco. É. Cê é louco, velho. Meu amigo. Não, nós tínhamos que cantar Desenrolada. o hino da cidade, tínhamos que cantar o hino nacional e tínhamos que fazer o Pai Nosso. A oraçãozinha do Uma Pai boa educação. Todos os dias. Show de A bola. escola. Isso há alguns anos, né? Aham. Hoje. Ah, mas qualquer dia vai lá visitar a tia Sônia. Vou. Tadinha. Ah, ela pediu tanto. Aí. Eu não Pega a sei. família, passa uns 30 dias É. lá. A igreja libera meu marido pra passar uns 30 dias lá? Ah, ele merece as férias. né? Merece, né? Merece. Também acho. Precisa convencê-lo disso. É, quando tiver férias no trabalho, tem que casar com as férias da Tem que igreja. casar, É, tem que casar então. junto. Ah. Pelo menos uma semaninha. Eu acho que até a igreja de São Carlos vai Você não ser falou que ela dessas falou férias 30, aí. Você não viu que ela falou 30? Ela quer 30 dias. Ela quer... Não, mas aí também não é Brasil também, né? Tá achando que a vida é o morango, é pra ver? Nem eu pego 30 dias. Tá ligado? Mas, né? Não, é um seria trabalho bom, né? árduo, seria bom descansar um Bom, pouquinho. então fica a dica. Fica Mas ele aí. vai sentir saudade se isso acontecer. A cara dela. Vai. Vai. Eu sei que vai. Vai ficar Pior que vai, né? Vai ficar o Pior Renil que vai. mandando mensagem. Pior que Oh, meu vai. Deus, Renil é Renilson, trabalhoso. como que estão as coisas? Como que estão as coisas por aí? Tá tudo certo? E aí manda... É assim. O Renil é assim, né? Faz parte. Eu? Meu, a gente Eu foi tava de falando 0 a dele. 100, a gente tava falando de
De quando eles se encontraram lá e eu vim É. lá pra Itapi. Ah, esqueci o nome, não acredito. Ipiaú. Ipiaú. Ia E falar quer ir lá. Itapiú. Ele tá. Zero foco aqui, Abraços viu? ipiauenses. É uma boa cidade, né? Boa cidade. Continua esses encontros semanais, casuais, Era rotineiros. mais ou menos assim. Então, nós nos encontrávamos. Os nossos finais de semana já eram juntos. Legal. Mas, assim, eu não sei se vocês sabem, mas o Marcelo, ele era, assim, muito, muito... Isso que me chamou a atenção, né? Que ele era muito dentuço. Mentira. É nada. Não. Era não. mas Era não. Muito. Não era. Abafa Não. o caso. Meu marido tem um sorriso lindo. Hoje. Mas Ele antigamente. tinha... Um abraço pro pessoal do patrocinador do Lentes Transitions. Bons aparelhos. É Invisalign, E né? aí- Invisalign. Não, Invisalign mas é sabe uma o que bala, meu amigo. acontece? Sabe o que acontece? Ele sempre ficava no púlpito, né? Das igrejas, porque líder, né, dos jovens sempre sentou no púlpito. E eu ficava olhando assim, falando, nossa, aquele menino não fecha a boca. Não, mas é. Desculpa, que eu vou engraçado. Mas ele, assim, ele muito E branquinho. não era nem por causa do Glória, né? Não. Eu tentei, a gente tentou desviar o foco, pastor. Ele muito branquinho, né? Branquinho. Parecia um E eu coelhinho. olhava, nossa, Tadinho. ai, tão lindo. E Eu tão lindo? Aí, tá vendo? Já mas, melhorou, assim, pastor. Tá vendo? Não Ah. não conhecia o Marcelo, Aham. né? Eu via a pessoa no púlpito. Ah, vocês não. enfim. Embora vocês estivessem juntos sempre, assim. mas não tinha contato direto. Não tinha. Só Mas- um pai de senhor. Só, E olha porque lá. ele tinha a turma dele, da Aham. igreja dele, né? E assim, nós costumamos ficar junto dos nossos, né? Pastor era Assim, tímido? Ele era tímido? Muito. Ele é até hoje, né? Ele é bem na dele, tranquilo, sossegado. É, nem parece que quando ele começa a pregar... Então, mas é diferente, né? É. Unção, Aham. né? sim. Mas ele era muito mais tímido. Hoje ele se soltou mais, né? Prega direitinho, né? Mesmo porque o chamado dele exige, né? Que ele Sim. seja mais... se entrose mais, fale mais. E ele mudou bastante. Mas mesmo, né? Ele como líder dos jovens há 25 anos atrás, mais ou menos. Nossa, entregou em a idade, hein? Nossa, É. tipo, algumas semanas atrás. Mas se você quiser saber a idade verdadeira dele, veja lá no primeiro episódio. Que a gente falou. Um bom episódio. Um bom episódio. Não tanto porque ele me zoou, mas. Não. Do que vale tudo isso, né? Imagina. Isso aí, meu, isso aí é Mano, essa Do que musiquinha. vale, O que vale tudo isso? a raiz agora do episódio. Não. Isso aí. Vamos continuar, gente. Vamos. Aí, foco. aí o Marcelinho lá no púlpito, todo engravatadinho, bonitinho, dentucinho. Ai, que coisa mais linda. Fofo. Aí eu olhava. Aí eu lembro que nós Mas fomos... ele tem um charme. Então, mas chamou atenção. Tá vendo? Entendeu? Aí teve um dia nós estávamos no congresso lá na Constância. Constância, a igreja era embaixo, né? E ele estava no púlpito e eu olhei. Aí, olhei mais de pertinho, assim. Falou, nossa, E grande ele- mesmo. E ele... Tocou assim, sabe? Aquele Nossa, Pastor, sei de jeitinho, nada, hein? aquele jeitinho todo, né? Todo meigo, todo simpático, sempre cumprimentando todo mundo. Aí, quando terminou o culto, eu fiquei com o pessoal lá da Missionária 2, ele com o pessoal da Primavera, e aí rolou a paz do Senhor. Entendeu? Eita, aí foi aí. Rolou a paz do Senhor. Aí já imagina Mas- os olhinhos, ó. Mas assim, quando é plano de Deus, as coisas acontecem muito rápido. Eu não sei se é E pra numa você naturalidade, né? Eu não sei se é pra você não ter tempo de correr. desistir. Não falo só com relação a casamento, né? Porque estou falando do pastor Marcelo. Mas eu acredito que as coisas de Deus, ela é assim. Deus, ele prepara todo o cenário. E você tem que estar ligado para aproveitar as oportunidades que vêm. E eu lembro que nós nos encontramos assim, né? Pai do Senhor, assim. Né, na congregação da Constância. E depois, né? Aí sempre rolava a paz. É, Eu Paz lembro- pra lá, a paz se tornou constante, né? mas não tinha muito contato, né? As meninas antes eram mais, né? Mais na delas, né? E a senhora como uma boa baiana, né? Esperando as coisas acontecerem, esperando o Marcelinho, né? Eu jurava que o chamariz da coisa foi quando ele Não, cantou. não. Eu jurava que ia ser isso. Não foi. Não foi. Não foi ele. Achei que ele era o sabe sereio. disso. Hã? Achei que ele era o sereio, foi? Não. Começou pelo canto.
Não, mas assim, A senhora lembra desse episódio? lembro. Foi um congresso lá na Missionária 2 e nós convidamos o Parque Primavera para estar. E ele cantou, ele foi fazer o solo desse hino. Foi como é- bem? e como E é que como foi? uma boa regente, Mas né? ele foi bem? Foi. Não, ele cantou o hino. Ele cantou, entendeu? Cantou. A hora que começou, erga agora, eu ergui a cabeça de verdade. Falei, meu Deus, aonde tá vindo? A senhora não acredita nem tossindo. Tão bonitinho e me erra essa nota. Quando eu olhei, eu falei, é ele. A vingança tá vindo a cavalo. Pastor. Vamos lá, segue Ah, o eu jogo. deveria ter trago uma foto do nosso casamento. Deveria. Não tem? A gente vai pôr ali Vai. na tela. Não precisa, bobagem. Não, na edição a gente põe. Põe. Tá liberado, pastor? A senhora manda pra gente, a gente Não, solta mas- só um. Que nem o anúncio da Jequiti, bem rapidinho. Quem vê, Sei, viu? A quem gente vai vê, fazer viu. isso. Uhum. Tem o merchan, entendi. Isso. Eu vou querer, tá? Ah, e a cachê gente disso. manda. Com certeza. Nem que eu mando sozinho, velho. Eu Não, tô mas desconfiado. Não, assim- você vai mandar sozinho, não conta comigo, Não, mas não. olha, Tá correndo, né? Não, ô. o Ele te zoou, você quer Marcelo- devolver, você quer me colocar no meio? O Marcelo, ele tem algumas características que são dele, né? Comportamentos. Características comportamentais dele. Então, ele com o jeitinho, sabe? Toque. O jeitinho dele já chama atenção. E ele... Jeito do calmo dia que dele? ele é muito tranquilo. Ele é tranquilo. Ele é tranquilo Ele passa na uma tranquilidade, vida. é sério. Ele é tranquilo Até no na momento de vida. pregar, de repente você tá angustiado, ele começa a pregar, você... E entra, né? A mensagem entra Ele passa. e faz a morada. Mas é o chamado de cada um. Não. Mas ele mesmo, no púlpito, ele me chamou a atenção. Por isso, eu lembro que depois, quando a gente começou a falar mais, né? Passou Quando da o paz virou tudo bem. Não, quando a paz virou a paz do Senhor, irmã Joelma. Eu lembro que eu ficava zoando com ele. Eu lá da nave da igreja, ele no púlpito, mas assim, como amigos, né? Eu fazia assim pra ele. Pra ele fechar a boca? É nada. Porque ele ficava Mentira. assim na pregação, né? Mentira. Olhando os Ela não pregadores. fazia isso. Não, mentira. Eu não fazia, pastor, Fazia. É sério? Diante de Fazia. Deus? Oh, A senhora pode Eu não repetir minto, esse querido. gesto pra câmera? assim. Meu Aí Deus, ele- por que eu não era da missionária 2 nessa Ele época? abriu o sorriso. Aí a senhora já fazia assim. Saiu os coraçãozinhos Ei. assim, né, da minha parte. Ai, que fofo. Mas, né, Ah, teve uma direção, deu certo. Não, eu acho que se o pastor tivesse aqui, ele ia estar super vermelho. Será? Ah, eu acho que ele ia. Ah, eu acho que... Ele deve estar com calor. Nossa. Quando ele vê esse Bom, episódio, então, Olha, Igor... quando... Então, Pastor, quando... desculpa, pastor. Põe de banco não, pastor. Só dessa vez. Deixa eu ficar 1 a 1. E morre aqui. Vai ter, mas vai ter réplica, pode Sabe ficar tranquilo. o que é? Eu acho que o que vale a pena é você olhar para trás e ver que você melhorou. Ah, Eu com lembro certeza. que logo, alguns meses, eu acho que não chegou nenhum ano que nós estávamos casados, ele já pôs aparelho. Tá vendo? Tá vendo? Então, Mas imagine, todo e hoje dia, eu... você acordar, tá assim a pessoa. Não, mas não, isso era só um. Bom dia. Oi, bebê, Oi. bom dia! Tadinho, podia nem responder, mano. Coitada. Não, Mas- a gente tira sarro hoje, mas foi o que chamou a atenção. Mas Tá assim, vendo? vocês já observaram o sorriso do Marcelo? Meu, ele tem um sorriso lindo. O sorriso A gente dele vai é colocar na lindo. edição também uma foto dele O sorrindo. sorriso dele é lindo. É lindo. Então, Que né? bom. Deus sempre abençoando, né? Não, Deus, ele faz tudo perfeito. Mas conta mais pra gente como é que foi esse discorrer dessa história de amor. Uma boa palavra, viu, Igor? Discorrer? Discorrer. Discorrer, perdurou. Então, eu Ok. lembro que esse dia que ele cantou o hino lá na Missionária 2, foi o dia que eu falei, meu, Vou investir. será, Deus? Gerou uma dúvida. Porque, assim, nós nos encontrávamos muito e não tínhamos contato, né? Antes não existia WhatsApp, nem SMS, né? Não tinha esse... SMS era coisa pra rico. Então... Você gastava muito dinheiro com SMS. Não, o celular já era difícil, né? Na época já era bem difícil o celular. Mas os nossos encontros realmente era
os finais de semana na igreja, nas cooperações. Gerava aquela ansiedade, né? Nossa. Ah, Marcelinho, então. Marcelinha. Ai, será que o Marcelinho? Será que ele vai estar? Será que Não. o Marcelinho vai estar? Eu já perguntava escuta, convidou o Parque Primavera? Sério? Primavera vai estar só pra saber, sem problema nenhum. E aí, quando falava, vai, Parque Primavera vai estar, eu já ia mais feliz, né? Já ia Poxa, brilhando, Já chegava já. dando glória. gente, Parque Primavera vai estar, assim, Sentava no primeiro nenhuma banco de frente ainda. Né? nenhuma intenção, mas Deus fez tudo muito Legal, certo. pastor. Muito Antes da gente perfeito. concluir, pastor, o pessoal jogou na tela um quadro relâmpago, que a gente não sabia. Não. É o Iê Glu-Glu relâmpago. Nossa, isso é sensacional, Glu, pastor. glu. Iê Glu-Glu. É o melhor quadro do nosso programa, pastor. Do nosso podcast. Ah, eu discordo, tá? Eu não sou compacto. Ai, Jesus. Eu nem sei o que vem por aí, mas o Iê Glu-Glu, pastor, é um quadro onde o Júlio, ele fica à toa no serviço e ele pesquisa charadinhas. E ele traz pra gente falar pro convidado. Boas charadas. Então vamos ver o que Bom, tem. eu conheço a mãe dele, então acho bom ele pegar bem leve comigo. Primeira charadinha do Iê Glu-Glu. O que é? Uma impressora disse pra outra. E ele fica rindo. Começou. Ô, Júlio, disfarça pelo menos, filho. Ele Entendeu? Eu me divirto com esse quadro. Eu me divirto mais com ele do que com o quadro, propriamente dito. O que uma impressora disse pra outra? Imprime aí? Não faço É ideia. impressão sua. É impressão É sua? mesmo? Solta aí. Essa folha é sua ou é impressão minha? Mano, ele gargara. Ai, Jesus. Mano. Ai, né? Não, mano. Olha. Não, o Júlio interrompeu um papo sério só pra fazer uma charada. Esse moleque é muito bom. Uma boa charada. Muito bem, uma muito boa bem. charada. Muito bem. Pastora, aí esses encontros tornaram-se frequentes, ele cantou um hino, a senhora falou a ele. Cantou, e aí... E quem teve a primeira decisão? De falar, eu vou perguntar se ela tá bem. Porque era só a paz do Senhor. Falou, nossa, eu vou puxar um assunto. Veio da parte de quem, a senhora lembra? então. É legal a gente ouvir a versão dela, porque tá casando com o que ele contou. Tá legal. Ele não Então. falou do detalhe do... É que, na verdade, acho que no primeiro episódio a gente não... Não abordou, né? É. A gente Então. pode ser. Evoluções dos apresentadores. Sim, também ele não é besta se ele falasse também no dia. É, tá. Ia ficar 1 a 1 no dia. Ia ser no dia, mano. Olha, eu não lembro, assim, quando que aconteceu de nós conversarmos um pouquinho mais. Mas eu lembro de um... Ai, isso eu não posso falar. Mas isso também eu não posso falar. Mas eu lembro que nós estávamos... ele não chegava em mim para falar, né, para me pedir namoro e nada, nós já falávamos um pouquinho mais, né? Oi, tudo bem? Mas sempre os encontros eram aos sábados ou quando tinha ensaio setorial, né? Aí dava aquele negocinho, né? E aí eu lembro que nós tínhamos falado sobre algumas coisas, mas assim, tudo muito, muito solto, porque não tinha como ter um diálogo comprido. Aham. Não tinha. Muita porque- gente em volta, né? nós só nos encontrávamos assim na igreja e muita gente com ele, muita gente comigo. Final de culto, todo mundo... E eu lembro de alguns congressos aqui no São Carlos e nos encontrávamos por aqui também, né, no São Carlos e tal. A cantina era aqui embaixo, né? Então. E aí, eu lembro de um dia que estávamos falando por telefone. Eu estava saindo da Missionária 2 e eu acredito que foi depois de um ensaio que o ensaio era domingo de manhã. E aí ele me ligou e a gente conversando tudo e esse cara, né? Não decide a vida dele, fica só de mimimi. Tá. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, eu falei, escuta, Marcelo. Ó, não era nem Marcelinho mais, Não, hein? não era O negócio Marcelo. ficou mais sério. Não, Tá. eu nunca chamei ele de Marcelinho. Já armou o checkmate, já não. vai. Não. Ah, é um bom Mas, apelido. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Ele, pode. Posso mesmo? Pode. Você quer namorar comigo? Meu Deus. Eita, intimou o camarada. Por telefone. Aí ficou mudo. Cri, 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 cri. E agora? E, E agora? E aí ele desconversou, né? Porque ele é todo tímido, né?
Então, né? Nossa, Não. olha o tempo. Virou o tempo. Eu Olha, o tempo foi muito pra, bom. pra ser bem sincera, eu não lembro nesse dia qual foi a resposta dele. Mas eu já tava meio que, sabe, a gente E se aí? fala e, né, ele não toma uma iniciativa, não faz, só pra ver se, né, Se condizia com a intenção. Se havia realmente a intenção, porque nunca falamos nada assim de namoro, nunca houve essa conversa, era sempre o básico. Ui, desculpa. E aí eu não lembro o que ele respondeu, mas passou uns dias e aí fomos para outra igreja, ele estava lá e eu olhei de longe, como eu já tinha feito a pergunta, e eu fiquei meio que no vácuo. Não respondeu no dia? Não, ele meio que desconversou, né? Mas eu imagino, ele foi orar. Eu acho que ele foi orar. É. Não ele é um foi de bem oração. isso. Não? Não, fiquei Eita, sabendo então ela depois. Eita, a gente vai chegar ainda. Mas aí passou o tempo, depois disso nós começamos a nos falar menos, né? E aí depois eu fiquei sabendo o porquê, né? Ele estava no propósito dele e eu não sabia do propósito, mas eu acredito, meninos, que quando Deus ele prepara o cenário, não precisa alguém vir um profeta de Ipiaú para falar, olha, é ela, é ele. Eu acredito muito nessa comunhão, no propósito. Eu sempre fui muito envolvida com a obra de Deus. Eu aceitei Jesus com 19 anos e me batizei, 4 meses depois. E assim, a minha vida era Jesus, literalmente. Eu nunca olhei para trás, nunca pensei em nada. A minha vida, ela mudou ali, assim, Da água pro vinho. drasticamente. Foi uma coisa que, olhando, né? Poxa vida, eu não acredito que eu abri mão de, né? 19 anos, você tá na flor da idade para aproveitar o mundo, né? Você tá de maior, enfim. Mas Deus, ele não quis que eu aproveitasse o mundo, né? Como eu já estava na igreja muito envolvida, ele era muito envolvido também. É até hoje, nós somos. Eu acho que o plano de Deus ele é perfeito nisso, porque eu lembro que um pouco antes do Marcelo, eu via a forma dele, como ele cuidava dos jovens do Parque Primavera. Quem era Parque Primavera? Ninguém sabia. E ele começou a mostrar a cara da igreja do Parque Primavera para as outras congregações. Através dele. Então despertou. A Missionária 2 era uma igreja muito pequenininha, com pouquíssimos jovens também. Então eu via o trabalho dele lá no Parque Primavera e aquilo vai chamando a atenção, porque, poxa vida, tão novo e tão envolvido, tão comprometido com a obra de Deus. E não foi... E sendo um líder. E sendo líder. Ele sempre aparentou ser diferente, e né? Realmente. Ele muito cuidadoso com os jovens, e sim, eu lembro que nesse culto, esse culto que ele cantou o hino, Erga Agora a Cabeça. Isso não era cantando, mas tudo bem, né? Eu lembro. Só não era diferente Não. cantando. Realmente, era diferente cantando, né? Na parte do não fique triste, a senhora ficou triste? Nossa. Não, conclui o raciocínio. Não lembra. Mas depois disso, passou esse tempinho, ele me deixou meio que no vácuo, mas de boa. Enfim, casados. Casamos. Tá vendo? Com muita luta. Plano de Deus, bênção pura. Com muita luta. Mas Muitas provas. Muitas provas. Show de bola. Ô, pastor, aqui já finalizamos esse assunto, né? Foi legal. Era curiosidade, a gente queria ouvir a versão dela. Vamos só voltar um pouquinho com relação à igreja. A senhora foi líder de jovens também, né? Dirigente, não é isso? Quanto tempo a senhora foi dirigente e quando deu início isso? Foi na Vila Missionária, é isso? Foi. Então, na Missionária 2, eu comecei a reger a mocidade logo quando eu me batizei. Na época tinha só uma regente lá. E eu sempre, depois da Silvia, sempre me espelhei muito nela. E Gislaine, o nome dela. E ela pediu para que eu auxiliasse ela. Tínhamos 9 jovens na época. 9. 9. Mas o comprometimento com a obra de Deus não era por o número, né? E aí ela pediu, né? Ela era a regente, o irmão dela era o líder da mocidade. E ela pediu para que eu ajudasse ela. E a partir daí,
e depois ela acabou saindo lá Aí você assumiu? foi para outra igreja, né, para outra congregação, e eu fiquei como regente lá e fiquei aí, né? Igreja pequena, você é regente, Coordenadora. você lidera, você coordena, você rege. O Primavera não tinha esse problema, né? Porque ele tinha um grupo líder maior. top Sim. e tinha bastante regentes lá também que ajudava ele. Mas lá na missionária eu fiquei um bom tempo. Todo o meu período lá congregando, eu sempre fui regente da mocidade, liderei por um tempo também. E aí fui secretária da igreja, recepcionista da igreja. Eu Era totalmente envolvida, né? Totalmente. Sempre Então, envolvida. de limpar, marcou para limpar a igreja. Então, íamos para o ensaio, para a escola dominical, ensaio, e depois juntava todo mundo para poder limpar a igreja. Já demonstrava um amor pela obra já, né, Amor pastora? para obra. Amor e de ver, de começar a limpar os bancos, orando para Jesus salvar quem fosse sentar ali. Show de bola. Uma coisa Nossa, muito linda. forte. Pensava em tudo, né? Linda. Aham. Show de Linda. bola. Mas assim, eu já aceitei a Jesus com esse desejo. Não foi que, porque eu vi alguém, não. Deus já pôs o desejo no meu coração de cuidar. Porque existe essa diferença, né? Tem pessoas que ele lidera. Ele lidera, mas lidera longe. Não se envolve. Então, se você não se envolve, não tem como você cuidar. É verdade. Então, você tem que estar envolvido para poder cuidar. E isso, claro, É diferente, né? acarreta algumas marcas, Sim. né? Mas que vale a pena por amor à obra de Deus. A senhora ficou na mocidade durante a Vila Missionária. Aí quando a senhora foi pro Parque Primavera após o casamento, a senhora Isso. já assumiu o grupo das irmãs? Não, o Marcelo era o líder da mocidade e eu fui para cantar nos jovens, Mesmo depois de casado? mesmo depois de casada. Porque eu não conseguia me encaixar no ciclo de oração. Não batia, entendeu? Mas por quê? Se sentia muito nova pra ficar no meio da galera? Não, é porque eu não sei se as irmãs eram muito santas. E eu ficava meio assim, sabe, O de Igor- ser... Igor viaja. Não, mas é verdade, né? Hoje, o ciclo de oração é a coluna da igreja. Sim. Mas você olha a coluna da igreja em 2023 e olha a coluna da igreja em 1900. É outra situação, Outra né? realidade, né? Outra realidade. Então, eu não me sentia à vontade. E eu lembro que logo quando nós casamos, teve uma reunião de... Logo quando passou nós casamos em janeiro e logo em seguida ele já foi separado para diácono. E aí eu lembro que ele falou, porque precisamos ir na reunião, né? Reunião de pastores e esposa. E ele era cooperador ainda na época e ele falou que, você tem que ir. Ai, meu Deus. Eu vou pro meio daquele monte de mulher santa, Jesus. Porque eu sempre trabalhei com jovens, Sim. então a linguagem é outra, né? diferente. E foi logo na época que trocou a gestão, né? Os pastores setoriais. E eu fui para aquela reunião, mas assim, com medo, preocupada. E ele me largou lá com as irmãs e foi, né, para a reunião com os irmãos. A adaptação foi rápida ou não? Não, Difícil. porque eu não participei das irmãs. Assim, eu vim para essa reunião e depois eu passei a acompanhá-lo nas reuniões de esposas de obreiros, mas assim, eu nunca me envolvi com o ciclo de oração. Eu sempre procurei ficar mais distante. Lá no Primavera eu me envolvi com a mocidade, na época ele tinha 3 regentes lá, e chegou a época do congresso, e aí as regentes casaram, e ficou aquela lacuna, e aí ele falou, bebê, me ajuda, né, com as irmãs, com a mocidade, a festa tá aí, e aí eu fui ajudar por conta da festa, e acabei ficando. Legal. Acabei ficando ajudando na regência. Ficou mais um bom tempo lá. Ficamos um bom tempo. Legal. O pastor, é o seguinte, tá legal. Ela tem muita coisa pra contar, né? Tem. A gente Não, já dá percebeu. pra gente só finalizar o assunto de pastoreado. Não, então pode. Pode ser? Pode. Porque, assim, após isso, foi subir nos cargos eclesiásticos, né? Diácono, presbítero. Quando foi, assim, o baque, falou, você vai ser pastor. Como que a senhora se sentiu? Assim, Não teve um choque, não nada? teve, porque o Marcelo, ele era líder dos jovens na época do Primavera, mas assim, ele já era tesoureiro da igreja.
Ele era o tesoureiro da igreja, ele era o líder dos jovens, ele era secretário. Era o multiuso da Ele igreja. já era o multiuso. Então, nós já éramos tão envolvidos que era só a troca de carteirinha. Sim. Nunca Já tinha Teve um choque de realidade, né? não Já tinha uma existiu. experiência. O choque de realidade, quando a ficha caiu, assim, falar, poxa vida, agora não tem nem como voltar atrás mais. Foi quando ele recebeu o convite, não foi o convite, foi a intimação, para ele assumir a liderança setorial dos jovens. E nós estávamos muito bem no Primavera, com mais de 60 jovens na igreja, e um trabalho assim, fluindo, bênção. Nossa, os nossos cultos com jovens era assim, coisa surreal, de Deus operar mesmo, salvação de almas, a gente fazia muito evangelismo na rua, era muito Legal. lindo o trabalho. E aí, eu lembro que nós estávamos realizando um trabalho lá no Primavera com jovens, era tipo EBF, não lembro o nome agora, mas era um trabalho com jovens a semana inteira, de estudos, mas tinha um culto, né? E eu lembro que nesse período dessa semana, o nosso pastor na época lá na congregação, falou com o Marcelo que houve essa solicitação do pastor setorial para que ele fosse para a sede, ele já era líder, era auxiliava o setor, né? Na mocidade. E só ele era envolvido com a sede, eu era só no Primavera mesmo. E aí ele chegou em casa falando, amor, Deu ruim. Ou deu bom, né? Não, quando ele falou, eu não acreditei, na hora eu já comecei a chorar, porque ele Deu falou... ruim pelo desapego, Deu né? muito... Então, porque assim, todas as nossas despedidas, todos os nossos... a nossa separação sempre foi muito doída, muito traumática, muito... E nós estávamos muito bem lá no Primavera. Eu já tinha superado alguns obstáculos lá, que eu tive alguns, assim, forte, de resistência, né? Normal. Mas foi assim... que Extremo. eu levo pra vida. Deus sabe o que faz. O que eu apanhei no Primavera como jovem de 25 anos, que deixou a sua igreja, deixou lá o seu rebanho, né, que você ama, tal, para ir para uma igreja para acompanhar o marido e chegar lá, você não é bem recebida. Por o contrário, a mocidade lá queria me ver, as meninas. Ela levou o dentucinho delas, né? Nossa, queria assim me matar. Então, assim, foi muito difícil. Esse período de adaptação, para mim, foi o mais difícil. Entendi. Hoje a gente vai de uma igreja a outra, mas É mais natural. né, já vê o trabalhar de Deus. Sim. Porque o que eu passei lá, Já tá calejado. não, eu né? levo pra vida. Levo pra vida. Foi um aprendizado, assim, de superação e estratégia que é Deus quem dá. Enquanto você tá lutando com a sua força, tá no seu braço, porque eu vou fazer, porque vai... Não dá vai. nada certo. Não, é com Mas Deus. quando você para e fala, Senhor, eu fiz o que pude. Agora tá nas tuas mãos. Aí o Senhor conduz e fala, então agora você cansou? Posso fazer? Agora deixa comigo. Eu estava esperando você Dá me licença. incluir na história. Então agora, posso fazer? Eu falei, pode, Aí flui Senhor. tudo certinho, né? Foi assim. Sensacional. E aí foi quando estávamos assim muito bem lá no Primavera e ele recebeu essa intimação de ir. Só que até então era ele. Era ele. Sempre ele. Boa sorte. E eu estou aqui na retaguarda, né? Orando, intercedendo, mas sempre na retaguarda. E aí eu lembro que quando ele falou comigo que, né, houve essa solicitação e eu nunca tinha sequer cantado no ciclo de oração. A pastora na época, né, a coordenadora do ciclo de oração do Primavera nessa gestão, quando nós estávamos lá, ela sempre insistia muito. Me ajuda e tal. Eu falei, eu ajudo, mas... Daqui. Né? Daqui. Porque era jovens e mocidade, sempre sentou bem um de frente pro outro. E eu ajudava, né? Fazia um solo, ajudava em alguma coisa, dava uns toques para as regentes. Dava aquele auxílio na época do congresso, mas assim, nada de envolvimento. E quando houve essa solicitação da nossa sede, era para ele assumir a liderança setorial dos jovens e eu assumir a regência setorial do ciclo de oração. Como assim? Que contraste. Não, e foi no período que tinha acabado de acontecer um congresso do ciclo de oração aqui na sede, aqui no Jardim São Carlos. E eu trabalhei na recepção nessa época, aqui.
E eu lembro que depois até a Leia, que era regente do ciclo de oração na época, depois ela até... A mãe do Júlio. a mãe do Júlio, ela comentou comigo, ela falou, no período do culto, ela pediu água. E o pessoal não levava água, né? E eu toda a porta vendo ela pedindo água. Porque a Leia é uma regente muito top. E aí eu fui lá fora, peguei água e levei para ela. E eu entreguei o copo de água para ela e ela olhou para mim, ai, obrigada, tal. Não era pra ela, era pro Júlio. O Júlio tava tocando terror na igreja, com certeza. E aí, depois ela até falou para mim que no dia que eu entreguei a água para ela, que foi um período curto, né? Desde esse congresso até a nossa solicitação para ir para a sede, ela falou para mim, Joelma, no dia que você me entregou a água, você lembra? Eu falei, lembro. Então, aquele dia Deus falou comigo, que era você que ia me substituir. Oi? Então, Deus tem os seus planos, né? Mas quando o Marcelo comentou isso comigo, na hora eu sentei e comecei a chorar. Falei, não, Jesus, ciclo de oração, não. O medo, porque, né, nós que temos o ciclo de oração como referência, olhamos muito como santidade, Sim. como, né, é um referencial o ciclo de oração, não que os jovens não sejam, não que os adolescentes não Mas sejam, diferente, mas né? é diferente, mais. é outro mundo o ciclo de oração. Então, O ciclo de oração ora muito mais que jovens. eu sempre tive esse receio, né? Não por nada, não é discriminação, mas é aquele pudor, aquele... É temor, na verdade, né? Você fica, poxa vida, ciclo de oração, né? Poxa. Vou ter que orar bastante assim também? Né, Igor? Você fica meio preocupada nesse sentido. Mas o dia que nós fomos lá para conversar com o pastor setorial, eu com muito medo. E aí ele falou para mim assim, Joelma, você tem muito que aprender com a minha esposa. Você precisa aprender muito com ela. Quando ele falou isso, aí caiu a ficha. Falei, poxa vida, eu sou uma jovem, entendeu? Precisa ter experiência, Sim. mais experiências com Deus, mais de perto. E aí... Foi uma coisa natural. Foi. Eu senti por ser outro departamento, né? O novo traz medo, né? Traz. Já trouxe mais, né? Hoje em dia já tá mais calejada. Sim. Mas assim, quando você sai de você sai dos jovens, você lidera os jovens de uma congregação e vai liderar os jovens de outra congregação, tranquilo. Agora, sair dos jovens pro... Agora, é o pro extremo. irmãs, É o extremo. É muito diferente. É muito diferente. Então, Legal. traz esse receio, né? Sim. Esse medo. Já foi superado, né? Foi. Graças a Deus. Foi. Ô, Julião, vamos chamar mais um quadrinho? Bota na tela. Ai, Vamos lá, meu pastora. Esse é bom. Esse é bom. Esse é Outro bom, pastora. quadro, hein? Um bom quadro. Perguntinhas do Zap. Não supera o Gugu. Gugu, mas é bom. Perguntinhas do Zap é bom. É viu? bom. Os nossos internautas, eles têm curiosidades. Entendeu? Então eles expõem aqui pra gente transcender pra pastora. Bora. Tá certo. Pastora, pode dar uma dica de como ter uma vida de oração? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Orando? Não, mas existem umas metodologias, né, pastora? Então, é que assim, eu acredito que... Uma pergunta. Júlio, vê se você consegue responder essa, Júlio. Vai, Júlio. Por um acaso, alguém aqui, que tá aqui nessa sala, tem poucas pessoas, né? Gosta de orar? Gosta. Eu tenho prazer de orar. Nossa, como eu amo orar. Eu não vejo a hora de chegar na igreja para orar. Ou eu não vejo a hora de entrar no meu quarto e fechar a minha porta para orar. Quem Então, tem esse desejo de Depende da orar? situação, pastor. Depende. Abaixa a mão, Wesley. Wesley disse que muita vontade. Depende da situação. São Paulino. porque A gente sabe que realmente é difícil orar. É uma coisa... É espiritual, né? Espiritual. Mas depende da sua necessidade, você sente desejo. Você cria esse desejo. Filho, é isso. A oração é necessidade. É. E na necessidade gera a comunhão com Cristo. Sim. Então, a partir do momento que você ora 10 minutos, você está passando por uma aflição. Quantas vezes eu, no serviço, e está acontecendo alguma coisa, eu correr para o banheiro da empresa para orar. Quem nunca fez isso, que abaixa a mão. Que abaixa a mão, que nunca Mas fez isso. assim, é o nosso refúgio, é a oração.
Só que muitas vezes Deus precisa criar uma circunstância Sim, para pra que te nós levar até ele. corramos para os pés dele, para a É oração. complicado. isso. Então, não é que a oração para ter uma vida de oração, quanto mais luta, mais oração, Sim. É. porque Deus ele nos conhece. Então, para cada um, Deus Tem tem, o seu uma, meio, né? tem a sua forma. Tem pessoas que têm o hábito de orar naquele horário, naquele dia, aquele Sim. horário, né? E é válido. Aham. Tem pessoas que fazem o propósito de oração de madrugada. Louvável. É louvável. É um bom- louvável. um bom hábito, quem tem, né? E tem que ser às 3 da manhã. Se não for às 3... Tem bem esse horário, né? Essa é coisa. isso. Ou é meia-noite ou é às 3 da manhã. Em cima dessa pergunta, eu vou fazer outra, pastor. De madrugada a fila é menor? Já recebi muitas respostas de madrugada. Muitas. Não, mas É pouca Muitas. gente, né? que então, vai. e na China? Como assim na China? Não é fuso horário? Então, mas os chineses têm horário deles, eu né? tô indo embora. Mas as Não, orações mas- deles são sim. respondidas. Mas assim, eu acredito que não é o horário. Não, sim, é o É a propósito. é a intensidade, é o Aí é o propósito, propósito. é a sua necessidade naquele momento. Né, hoje nós tivemos o ciclo de oração e no final do ciclo de oração, estava para terminar, veio uma jovem do meu lado e falou, pastora, faz o apelo hoje no nosso ciclo de oração. E aí eu olhei para a Silvia, né, que estava dirigindo o ciclo de oração, falei, faz o apelo. Ela ficou olhando para mim. E a menina, ela aceitou a Jesus, se reconciliou com Cristo Ela hoje. pediu pra fazer o Não, apelo pra ela mesma? Ela tocou assim no meu ombro, isso foi Ela hoje. já vai decidida, né? Na verdade. Ela pôs assim no meu ombro, pastora, faz o apelo. Aí eu olhei na hora, os meus olhos já lagrimejaram. Eu falei, meu Deus, o Senhor verdadeiramente está aqui. Sim. Foi os louvores entoados, tivemos a explanação da palavra, que foi uma bênção. E no final tinha alma para Jesus. E ela veio, aí oramos por ela, ela aceitou Jesus e tal. E Deus pôs no meu coração de orarmos por ela no final do culto. Foi uma coisa linda. Mas assim, ela já tinha feito um propósito com Deus antes. Porque ela sabia da necessidade dela. Legal. Ela já veio disposta a se reconciliar com Cristo, porque ela tem uma causa. E assim, a oração dela foi atendida, porque ela veio, ela fez o propósito de vir e se reconciliar com Cristo, se reconciliou. No final, fizemos um ciclo da oração por ela. O céu desceu, hein? Eu vi daqui. Nossa, foi lindo o que Deus fez. Mas Legal. ela já está vindo de um propósito. Legal. Ela é afastada, né, dos caminhos do Senhor, distante, mas o temor tá ali. Ela sabe o Coisa linda. caminho. Sabe o E caminho foi das lindo. pedras. Se reconciliou com Cristo hoje e a oração dela foi atendida. Vamos orar a Deus para que permaneça, né? Show de bola. Sim, sim. Próxima pergunta, Julião. Pastora, como conquistar o varão? Ele está demorando demais. Liga e pergunta, né? Tô brincando. Seria um bom método seria ligar e perguntar Sim, mas Deus vai te dar vai te dar o caminho. o caminho das pedras, O né? caminho. Talvez ele está no propósito. Cada um com o seu cada um. É, tudo no seu tempo, Mas tudo, né, gente? tudo tem. O Senhor, ele dá a direção, ele te dá a estratégia. Igor, dica pro varão, vai. Eclesiastes 3, amigão. Há tempo para todas as Tudo. coisas. Há um tempo determinado. Quais as diferenças entre o cargo de ser regente, Ser líder. de ser líder para ser regente? Olha, tá aí. Boa pergunta. Boa pergunta. Julião tá brilhando hoje. Júlio. Julião, não. Os Júlio. internautas. Júlio, Perguntinhas do Zap, né? você tá selecionando muito bem as perguntas do Zap. É da Nuninha. É da Nuninha? É da Nuninha. É, Participativa. o líder, ele se preocupa com tudo. Ele se preocupa com cada componente. O líder, ele se preocupa em oferecer o melhor para cada componente. Em ter a harmonia ali. Ele se preocupa com o congresso, ele se preocupa com o uniforme, ele se preocupa com o pregador, ele se preocupa com o cantor, ele se preocupa com a visita, ele se preocupa com a oração. O líder, ele se preocupa com todo. O líder de um departamento, ele tem que se colocar numa condição de pastor, porque ele tem nas mãos dele uma igreja, Sim. um rebanho. Então, o líder, a visão dele é ampla. É ampla. E muitas vezes não consegue chegar tão perto
individualmente de cada componente, porque ele tem sempre que olhar um todo Tem para que ser olhar de bom para cima, né? todos. Sim. Isso. E consegue ter essa percepção de onde estão as falhas. Legal. E o regente só? O regente, Lindo. ele se preocupa com a harmonia do ambiente, ele se preocupa com o hino, ele se preocupa em cantar bem, em oferecer o melhor louvor, ele se preocupa com a divisão de vozes, Ensaiar, ele se né? preocupa em o pessoal Com o estar grupo. no ensaio, no grupo. Ele se preocupa com toda essa parte do louvor. Essa é a função do regente, se preocupar em apresentar o melhor louvor, né? Com vozes afinadas e Legal. tudo mais. Agora, o líder sofre um pouquinho o mais, né? líder carrega o Um peso. fardo a mais. Carrega Boa o peso. pergunta, muito boa resposta também, né? Show de bola, parabéns. Um lugar que ainda sonha em conhecer. Isso acho que é uma indireta pro Marcelo. Será que o bebê vai... Será que o bebê... Eu não tenho um lugar específico. Porque pela descrição da senhora, a senhora gosta de viajar, né? Gosto. E Piauí? E E Piauí. Piauí, não tenho. Não tenho conhece, né? desejo. É que sonha em conhecer. Piauí ela já conhece. Eu não... Ah, mas faz muito tempo que ela não volta lá, mudou bastante. Pode ser. Eu não tenho desejo de voltar. Não por Uhum. nada em particular, mas Nem pra visitar? não, Sério? sério. Volta a perguntar, não respondeu o lugar ainda, gente. Calma. Não tenho um lugar específico. Nordeste, Maldivas, Israel, Paris. Não. Nenhum? Não. Nossa, Não, que assim, viajante é essa? Não. Sabe o que acontece? Pra mim não... Pra mim... Então, é que pra mim não é o lugar. São as pessoas que estão comigo. Oh. Então, eu estando com a minha família, pode ser aqui. O amor está no ar. O amor. Não é E é verdade, não é o lugar. São as pessoas. Você pode estar nos Estados Unidos, na Disney, mas você não está com as pessoas que você ama. Você vai ficar Não vale de angustiado, nada. né? Do que vale tudo isso. Entendeu? Oh, meu Deus, tem que Se vocês não estão aqui, é mais ou menos isso. Então, Vai, pra mim, tá devolvendo pelo pastor, tá, besta? Muito boa resposta. Pastora, você estudou as perguntas, pastor, igual o Júlio ou não? A senhora sabia dessas perguntas? Porque tá Não. bem, viu? Acho que o não, Júlio mandou pra ela. É. O Júlio tá contando dela. Sabor de pizza preferido? Olha, o especialista em pizza é Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira. Ele ama pizza. Fica a dica. Qual o sabor que ele prefere? Ele prefere qualquer um, meu Ele filho. prefere pizza. Pizza. Sendo pizza e a massa tem que estar fininha. Tá perfeito. Um bom lugar. Qual que é um bom lugar pra comer uma pizza? Ele ama pizza. Ele pizza. Você quer que eu dê uma sugestão? Se fosse pra sugerir um lugar assim, pro Marcelo. O Marcelo? Vai lá, nesse lugar. A mansão da pizza. Mansão da pizza. Olha lá. Esse seria traíra. Ai, meu Deus do céu. Só pra agradar, né? Não, olha, mas a mansão da pizza é o lugar de todas as nossas comemorações. Padrão. Padrão. Desde aniversário. 1 ano de casamento, 10 anos de Mansão da Pizza. Mansão da Se pizza. não for aniversário dos filhos, aniversário de casamento, aniversário meu, aniversário dele, Mansão da Pizza. É um bom lugar. Não, É bom. Já foi lá, já? É. É muito, Mas, assim, muito bonito. Tirando as escadas, o resto é bom. Todos, É verdade. todos, Deixa eu estacionar. todos nos conhecem e tá tudo certo. Já sabe os sabores que a gente gosta. Já vem trazendo, né? Ele Já vem chama pelo trazendo. nome. Ô, Marcelão, ô, Reginaldo, que é o garçom. É isso. É tipo assim, né? Tem moral lá. É lugar VIP família. lá. Ele é Lugar VIP, família. Vasco. Pediu um pastor lá. Mais perguntas, Julião? Um hino pra vida. Ela que Ai. canta um pouquinho. Ela, Não, canta nada. ela e o Marcelo tá disputando pra ver quem canta Não mais. canta né? quase nada. Aí você tá me tirando. O quê? Não, Marcelinho, o quê? Esse Oi? dia ele puxou um corinho. Oi? Nossa, arrepiou todinho aqui. É unção. A unção pode ser. é Ela uma faz milagre, coisa e cantar bem é outra, Verdade. tá? Eu ouvi com os Eu ouvidos não sou- espirituais. tá? Aí, meu querido, aí, Aí, a pastor, gente tá entra fazendo no eu ré e arrepiar. no pré e tá tudo certo. Meu marido tem unção. Ele põe a mão, acabou. Eu acho que o hino da senhora seria Erga Agora a Cabeça. Não. Não, é um bom hino. Eu acho que, Ah, mas o hino assim, da vida talvez seria, hein, pastor? assim, nós temos fases. A nossa vida, ela é por fase, Sim. né? A tia Sil falou isso. Né? Cada Cada hino marca uma Então, etapa. e na vida do regente não é diferente. Cada hino, quem foi regente um dia é eterno regente, impregna na Sim. gente, né? E eu lembro que teve uma fase que nós passamos, até mesmo no ministério,
E eu lembro que eu chorei muito toda vez que eu ouvi o hino. E assim, você vai repetindo, né? Repete. Até enjoar. Não enjoa. Não enjoa. Não enjoa. Fala muito. O hino da Eichla. O que é? Eu acho que não marcou tanto assim. Adorador. Nice, né? Muito bom. É tudo que Ixi, a eu produção sou. foi a loucura agora. Adorador. O quê? Assim? Assim Deus me formou. E quem? E quem poderá calar a voz de um coração. Se eu subir. Eu tava entrando nele já, eu tava mostrando. O Igor já tava ia até o final. E eu vou embora, né, mano? Final? Finalizou? Finalizamos as perguntinhas do Zap. Muito boas perguntas. Galera, é o seguinte. Obrigada. Boas perguntas. A gente já está na fase final. E boas Já respostas. estamos partindo para o final, mas ela não podia deixar de contar isso. Pastora, eu queria que a senhora contasse. Talvez que a senhora estava orando e a senhora foi atropelada. Como foi isso? Meu Deus, ele só jogou o assunto. Pastora, conta muito rapidamente, mas Muito a gente quer rápido. saber, é curioso isso aí. Porque, Bom, assim, nós é um tínhamos- testemunho, é uma experiência com testemunho. Deus, é uma Testemunho. coisa pra edificar. E esse episódio foi o que marcou a data do meu casamento. É nada. É. E o Marcelo sabe disso. Marcelo tava no carro. Não, mentira. Eu- Ô, Júlia. Ô, Júlia. Ele que conduziu, entendeu? Eu tava dirigindo o carro. É. mano. Meu Deus do Nós céu. tínhamos Júlia Xarão. uma oração todos os dias, todos os domingos pela manhã, antes da escola dominical, os jovens, nós nos reuníamos para orar, lá na Missionária 2. E a congregação de Missionária 2 era bem diferente ali do que é hoje, né? Porque hoje tem uns degrauzinhos para entrar na igreja. Antes não, era uma garagem e nos fundos que era o templo, né? E tinha um portãozão de ferro e a oração tinha um hino de fundo, né? O líder ficava lá no microfone orando, tinha um hino de fundo. E eu sentei bem na última fileira, de frente para a rua, né? De joelhos. No primeiro banco, assim, da porta. Da porta. Aham. No último banco, né? No primeiro Para banco. quem gosta do fundão, é mais ou menos assim. isso. E aí eu estava de costas para a igreja, né? De joelhos, olhando para a rua, por quê? Para eu poder ver quem estava entrando e saindo dos jovens, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? 6 horas da manhã. E estávamos nessa oração. E não viu o carro. Não, brincadeira, continua. Tô Não, brincando. não, assim, não. Foi tudo muito rápido. Estávamos ali, eu não sei se uns 15 jovens, mais ou menos. E eu não sei o que aconteceu, porque realmente eu não lembro. Eu lembro quando eu despertei um pouco, né? Que eu desmaiei na hora, porque eu fui a primeira pessoa que o carro pegou. Então, ele me pegou na porta da igreja e me levou lá pro púlpito. Saiu me arrastando. Mas como foi isso? Alguém chegou na igreja Então, segundo informações, a vizinha, que morava do lado da igreja, ela estava saindo com o carro. E aí, ela saindo, ao invés dela, a cidadã, distorcer um pouco mais, né? Sei lá o que ela fez. E aí, ela entrou dentro da igreja e todos que estavam na mesma lateral que eu, foi levada. Só que eu fui a primeira. E aí, eu fiquei desacordada. Eu não lembro. Meu Deus, sério? Chegou a esse ponto? Não, eu fiquei desacordada. Como que a pessoa saindo... Entrou na igreja. Mas eu lembro, Mandou assim, mesmo. eu tenho uns flashes, eu no carro, eu já tava, alguém estava me levando pro pronto-socorro, e eu lembro, eu abri o olho, assim, fechava, mas eu via, tipo, como se eu tivesse, sei lá, num jardim, eu ouvia barulho de água, mas assim, eu estava inconsciente. Eu acordei, assim, a partir daí eu já lembro de tudo que aconteceu, eu estava na maca, lá dentro da sala, e tinha vários enfermeiros Meu Deus. lá, e quando eu abri o olho, o Marcelo estava com a cabeça dele assim na minha barriga, chorando. Aí eu abri o olho e olhei assim, aquele monte de luz, mas eu não fazia ideia. Não entendia nada. Não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí eu olhei assim, falei, nossa, bebê, o que foi? E ele, mas eu falando, mas eu não conseguia falar direito, porque minha boca ficou totalmente destruída. Eu tenho 16 pontos internos aqui. Meu Deus. O estrago foi... E aí eu lembro dele
chorando aqui com a cabeça dele na minha barriga. E diante de todo o cenário de tragédia, eu falei, poxa vida, esse homem me ama. Então, pra mim, ali é ele. Ah, vocês não estavam casados ainda? Não estávamos. Eu congregava na Missionária 2 ainda. Meu Deus. Meu E Jesus. foi assim, Foi algo... impressionante. Foi terrível, foi terrível. Foi uma comoção no setor inteiro, né? Porque um monte de jovens na igreja orando, 6:00 da manhã, e me acontece isso. Mas foi, assim, um grande livramento que Deus nos deu. Foi. Junto Uma comigo. boa experiência essa aí. Foi mais ou menos umas 8 pessoas que foram pro hospital. Teve junto alguma comigo. morte, alguma coisa? Não Graças teve. a Deus. Tinha uma criança na época que ele teve traumatismo craniano, ficou mais tempo no hospital. E outros que teve escoriações, né? Na cabeça, nos braços, perna. Mas foi bem... Na época foi, meu Deus do céu, uma experiência, assim... Pra quem tá orando, né? Então, como tem uma vida de oração, Júlio? Tá vendo? Entendeu? gente? Você tem que pagar o preço, não tem Verdade. jeito. Mas foi um grande livramento Graças que a Deus Deus. nos deu. Porque hoje nenhuma sequela, né? Não, E aí... não. E assim, Graças a Deus não houve nenhuma fatalidade, né? não, mas Eu vi vítima fatal, na verdade. Fatalidade eu ouvi, né? o pessoal ele não perde, né? Eu lembro que depois o pessoal comentando que eu levei alguns pontos aqui na mão, né? Porque foi queimadura. Eu fiquei embaixo do carro, então uma graxa do carro queimou a minha mão, Meu meus Deus. dedos. E eu lembro que o pessoal começou a juntar uns pedacinhos de, sei lá, do que eles viram lá, se era vidro, e falava que eram os meus dentes. Ai, quebrou todos os dentes da Joelma. Nossa. Mas minha boca ficou enorme, mas não quebrou nenhum dente. Graças a Deus. Nenhum. Mas assim, foi bem diferente, né? Então, pra mim, o prejuízo maior foi com relação aos dentes. Eu lembro que a mão, como queimou muito, afetou os nervos e o médico falou, olha, você não vai mexer mais 3 dedos. Mostra pro médico aí, pastora. Dá um tchauzinho. Aí, ó. Graças a Deus. Mas perdeu muito, né? Os nossos dedos já não tem muita carne, né? Sim. A cartilagem, tudo. E aí ele falou, não, você 3 dedos, esses 3 dedos você não vai mexer mais. Não tem como, porque perdeu o nervo. Mas pra glória de Deus, Tá vendo? ele opera milagres. E aqui Milagre. estou eu. Show de bola. Pra glória Mexendo de bem. Deus. Muito bom O testemunho. médico dos médicos. Deus é sensacional. Show de bola. Ele é magnífico. Sensacional. Pastora, a gente já tá finalizando aqui o nosso episódio de hoje do podcast. A gente Bom É episódio. um bom episódio. A gente queria agradecer a senhora Eu que agradeço. por ter participado, por ter abrilhantado aqui. Tá? A gente ficou muito feliz que a senhora veio aqui hoje. Né, Igor? Ai, Vim. Imensamente gratos, né? Imensamente Porque a gratos. gente queria ter trago a senhora desde o segundo episódio. Mas aprove ao Senhor trazendo-nos aqui nesse Isso. episódio No para momento casar. certo. Tem. Tudo tem o seu tempo Eclesiastes determinado 3. embaixo do céu. Tinha muita coisa pra gente Chegou. falar ainda. Só Ainda que... tem, acho ainda que daria tem. mais umas 2 horinhas. Isso, mas vamos fazer um parte 2 também. Ai, Igual a gente meu vai fazer Deus. com o pastor Marcelo no próximo ano. Ou com os dois. Ou com os dois, quem sabe. Porque Seria aí é bom. história, hein? É, Meu aí- amigo. Ai, será que ele vai querer descontar? Não, né? Meu marido, meu marido não é. Pastor, eu tô O tempo pensando dirá. nesse episódio inteiro. Será que ele vai querer descontar? Não, o Marcelo, ele é... Não é vingativo, não, pastor? Não, Não, o tempo vai meu dizer. marido... A gente vai descobrir na Meu próxima marido vez. é bênção. Galera, fala aí. Pode falar? Pode. Aproveitando, gente, siga nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe, interaja conosco. Porque a opinião de vocês, o feedback de vocês é muito importante para melhorarmos, aprimorarmos, continuarmos, pararmos nunca. Isso. Mas para que a gente continue fazendo esse projeto. E esperamos vocês aqui. Contamos com vocês. O projeto para a igreja, para o setor. Então, sinta-se convidados. Curtiu, pastora? Curti. Um bom ambiente, tranquila. Meus parabéns, meninos. Vocês são, assim... Não só vocês dois, né? Os apresentadores, mas toda essa equipe aqui. Ô, louco. Aleluia. O São Paulino. Vocês são tops e que Deus continue abençoando. Sim, sim, claro. Não é porque vocês são paulino que a gente vai, entendeu? Essa é a melhor parte. Mas a gente agradece Deus todo o continue apoio que a senhora abençoando. deu desde o início, né? A pastora e o pastor Pastora foram, acho sempre que, foi fundamentais para que a fundamental. gente estivesse aqui hoje. Coluna firme, né? Nos ajudou bastante no Cientifor. Amém. Conte conosco. É melhor um mal feito feito do que um perfeito não Nossa, feito. isso Nunca aí. vou esquecer essa frase. É melhor um Um mal mal feito feito. feito. do que um perfeito sem Não, fazer. sem fazer. Não, mas essa frase foi a que impulsionou, né? De verdade. Depois Às daquele vezes dia, nós a ficamos gente... esperando, né? É. Tudo está certinho, perfeito, mas o melhor é ir aprimorando. Sim.
né? E aí acontece tudo isso. Que Deus continue abençoando a vida Amém. de vocês. Muito obrigada por o convite. Que isso, pastor. Foi um Perdoe prazer. o não ter vindo antes, mas é porque tinha um processo, né? Sim. Todos vieram, falaram, abrilhantaram o programa. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e continue firme. Amém. Ajuda o Júlio, ele precisa, entendeu? Ah, ele o é Júlio. bênção. Ele é. Ele é bênção. É trabalhoso? É. É trabalhoso. É difícil? É difícil. É, mas sem ele não tem graça. Sem o né? Julião, sem o Iê Glugu do Então, Júlio, não vai. Olha, mas aí, eu sugiro que façam um episódio com vocês. Como assim? Com vocês. Vocês são os entrevistadores, né? Mas vocês tinham que sentar desse lado. Ó. Seria bom. Porque. Uma péssima sugestão, né, Igor? É uma péssima sugestão. Então, quem é o Igão da Massa? É. Vocês sabem quem é o Igão da Massa? Não! O Júlio. vocês- Ele gosta disso, né? Então, precisamos conhecê-los também. Não, Então, já fica a tive, dica. né? Sim. Quem é? Quem é? Como Quantos filhos surgiu? tem? Ah, perdi a conta. Eu e o Já Valdir teve tá ali. cabelo um dia, entendeu? Ai, ela tá descontando aos Quantos poucos. irmãos você tem? Nossa, muito. Isso, então. Eu acho que... Galera, fala aí, o que vocês acham? Vocês concordam Sim. deles sentarem nessa cadeira aqui, ó, pra ser entrevistado? Vai ser bacana. Quem sabe não? É, o pastor entrevistado. O Júlio entrevistando. Não, vai ser bacana. Pastor, De frente Eita glória. Eita glória. Eita, mais um quadro novo, então? De frente com o pastor? Meu Deus. Mas fica a Tá lá, dica. Fica a dica. Vai ser bacana. Vamos estudar sim, pastor. Vamos estudar a bom. possibilidade pra Vamos. gente ignorar com propriedade. Obrigada pela parte que me toca, entendeu? É isso que a gente precisa, de sugestões, de inovações, de coisas Boa. diferentes. Bom. E a pastora trazendo uma primeira novidade, isso é muito bizarro, como diria o Júlio. É bizarro. Galera, não se esqueça do Pode Sortear Cast, que já está no ar com a palavra que é Amor. amor. O amor está no ar. Galera, muito obrigado pela atenção, o apoio e a participação de todos vocês. Pastora Joelma, imensamente grato por tê-la aqui conosco. Sim. O episódio Deus abençoe você. foi um Obrigada. bom episódio, como diria o Júlio. MF Sport, agradecemos também. Estamparia. É. MF Estamparia. A Sport tá vindo, É, né? em breve. Peg, ajuda a gente aí. Recomeço depois de junho. Recomeço depois de junho podcast. Pastora, não escuta esse podcast do Júlio, tá? Eu não recomendo. Mentira, vamos lá. Recomeço, que é o nosso Ó, cara, cameraman, ele faz sessão fotografias, então ensaio de casamento com a família. Graça, hein? De graça com o Wesley, Ah, tá? Tem o cupom lá, pode contar cash, Poxa que tá vida, dando bacana. 99,9%. É. A senhora Bom paga mais ou saber. menos 75 centavos. 75. É Show de cobaia? É pra ser cobaia? Não. né? Porque ele faz uns negocinhos mais ou menos, tá aprendendo, entendi, menino. entendi. É mentira? Mentira. Então, é verdade, filho, ou é mentira? É mentira do Igor. É totalmente profissional, é isso. Fechou. Exatamente. Agradecemos todo o apoio de vocês pela participação. Sim. Quem assistiu até o final descobriu vários segredos do pastor Marcelo. Escolhe. Pastor, peço perdão em rede nacional. Deixa de... É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Ai, Pastor, meu muito Deus. obrigado mais uma vez. Obrigada, filhos. Tá. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser, galera. Até mais.